Olá, muito prazer, eu sou Fabíola Simas. Para quem não me conhece, em 2021 eu desenvolvi uma metodologia chamada Ser Negócio, que nada mais é do que um estudo de branding e alavancagem de negócio feito para profissionais liberais que vendem a sua hora. Como essa metodologia depende muito do meu conhecimento, eu chamo ela de mentoria. E depois de eu criar essa mentoria, que nada mais que resulta sempre numa planilha com várias ações para que o profissional siga aquelas ações e então alavanque a sua marca, eu resolvi criar a minha própria equipe e abrir a agência que tem o mesmo nome, que é a Agência Ser Negócio, onde a gente executa esses planejamentos de alavancagem de negócios. E esse é o meu podcast Papo com Especialista, onde eu criei para trazer especialistas sobre administração. Hoje a gente vai falar com uma especialista de comunicação, pessoas que vão contribuir aí com conhecimento para alavancar o seu negócio também. Sempre a vida do empreendedorismo, eu digo que é buscar a solução o tempo todo. E às vezes a gente precisa conversar com outras pessoas ou buscar soluções além das nossas áreas, né? A gente está muito no nosso mundinho, das pessoas que empreendem junto com a gente, e às vezes a gente precisa sair desse ponto de olhar. Então eu quero trazer especialista que eu sei que vai contribuir para essa saída de ponto de olhar. E hoje eu trouxe a jornalista, especialista em assessoria de imprensa e comunicação, Daiana Brocardo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fabíola. É um prazer estar aqui, né, e conversar sobre comunicação e compartilhar, né, a nossa experiência, o que a gente sabe fazer, o nosso conhecimento em comunicação. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. É uma honra. Eu fiquei muito feliz que deu certo. Que bom. O horário da Daiana é um pouco restrito, Isso. Porque se dividir hoje, ser mulher, empresária, empreendedora, é bem complexo, né? Então, a Daiana tem 2 filhos lindos, né? Mas conseguiu estar aqui com a gente, eu tô muito feliz. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Daiana, para começar, te apresenta para o pessoal aí. Fala o que você faz hoje, como que tu contribui aí no teu trabalho. Bom, eu sou jornalista já formada desde 2007. Eu tenho uma experiência de mais de 15 anos em TV aqui na região, né? Trabalhei em 2 TVs, a TV Panorama em Balneário Camboriú, a NDTV, que é afiliada da Record aqui em Itajaí por muito tempo também. Tive passagem também por portais de notícias, no início lá da minha carreira jornalística pelo Diarinho, então eu já, rádio também já fiz alguma coisa no jornalismo, então eu tenho uma afinidade muito grande com o jornalismo diário, né? Essa foi a maior parte, assim, da minha carreira. E nos últimos anos eu tenho me dedicado mais à comunicação institucional, mais voltada para a comunicação institucional e de conteúdo também, marketing de conteúdo. E dentro dessa comunicação institucional entra a assessoria de imprensa, que hoje é um dos principais serviços, né, que eu ofereço para as pessoas que gostariam de mostrar mais o seu serviço, o seu trabalho, o seu conhecimento e dividir com as pessoas também, né, o que elas têm para si. O seu conhecimento, né? Nós Isso comentamos mesmo. que, como eu lido com esses profissionais que vendem o seu próprio conhecimento, médicos, advogados, engenheiros, eles estudam anos e anos e anos e precisa levar esse conhecimento eles Sim. não estudam para si, né? Eles estudam para o público. Lógico que eles vão receber alguma coisa, mas cada vez mais está sendo necessário para se autopromover, mostrar esse teu estudo, esse teu conhecimento, né? E é aí Isso que você mesmo. entra. Isso mesmo. Eu auxilio, né, as pessoas que querem mostrar mais da sua especialidade, do seu conhecimento, por meio da assessoria de imprensa, né, que é um serviço que contribui muito, não só para a divulgação de serviços, marcas, ações, conhecimento, mas também ela contribui muito para a construção da imagem, né? Você mostrar o que realmente você faz, quem realmente você é. Então, é bem interessante, assim, o que a gente consegue fazer por meio da assessoria de imprensa. Sim, eu gosto muito desse trabalho. Eu acho que ele está muito junto com o de uma agência de marketing, né? Isso mesmo. Hoje a gente precisa cuidar dessa imagem num veículo mais impactante no social, né? Ô, Daiana, mas eu gosto de... Vamos começar a nossa fala? Tu já resumiu, mas eu gosto de contar como é que tu virou empreendedora, né? Então, como é que começou a tua carreira? Tu trabalha desde quantos anos? Na minha vida, assim, desde quantos anos eu trabalho? Nossa, eu trabalho desde os 12 anos. Nossa, muito cedo! Muito cedo. E, assim, é muito interessante isso, porque
Eu comecei a trabalhar muito cedo por opção, Uhum. né? A minha família é de uma cidade muito pequena que fica no meio oeste do estado de Santa Catarina, ali na região do Vale do Contestado, se chama Pinheiro Preto. É uma cidade, muita gente não conhece, mas hoje ela é a cidade que mais tem vinícolas aqui em Santa Catarina. Ela é a maior produtora de vinho, mas é pouco falada. E é uma cidade pequenininha, então os meus pais moram lá até hoje, os meus irmãos. E quando eu tinha 12 anos, a gente tinha uma tia que morava com a gente, a irmã da minha mãe, que ela trabalhava na casa de uma vizinha, assim, com os serviços domésticos, cuidando das crianças, os filhos e tal. E essa nossa tia, ela foi embora. E aí eu olhei para minha vizinha, que ela trabalhava, e ela tinha 2 crianças pequenas. Eu disse assim, mãe, eu acho que eu vou lá perguntar para ela se ela não quer que eu cuide das crianças. Uhum. A mãe disse, você quem sabe? Aí eu fui. E ela topou. Então, assim, porque como ela era bem atarefada, ela precisava desse auxílio com os 2 filhos, né, que eram pequenos. Então, ela me contratou mesmo, tão jovem, né, isso há muito tempo atrás, né? Uhum. Então, mesmo tão jovem, mas eu ia para a escola de manhã, à tarde eu ficava lá cuidando das crianças e era quase que uma brincadeira porque tu séria, era né? quase mais uma criança junto Isso, com elas. então assim, esse foi o meu Só que uma primeiro... brincadeira que depois tu recebia o teu dinheirinho Recebia o pra meu comprar o que dinheiro. quisesse, Isso né? mesmo. Que é aquela idade que tu quer comprar o que não é o que a mãe autoriza. Isso mesmo. E era muito gratificante, assim, quando eu comecei a receber esse salário, né, por esse serviço, era muito legal. Então, desde muito cedo eu tive, assim, sempre essa vontade de ser mais independente, né? De correr legal. atrás do que realmente se quer. Uhum. Esse foi o meu primeiro trabalho, assim, né? Depois vieram outras oportunidades, eu fui estudando, enfim, até E como hoje, que tu né? escolheu o jornalismo? Uhum. Tu lembra? Bom, eu não tenho nenhuma história muito romantizada em relação a isso, porque muitas pessoas dizem, porque o meu sonho, né? Assim, eu não me lembro muito bem, mas eu sei que chegou um momento da minha vida que eu falei assim para minha família, disse, eu já tinha feito 1 ano de faculdade de biologia, mas eu não havia me identificado muito, Uhum. e eu resolvi parar. Eu disse assim, olha, eu só vou voltar a fazer faculdade se for para fazer jornalismo. Senão, não vou fazer outra coisa, porque é o que eu gostaria de fazer. Mas de onde veio isso, eu não sei dizer. Um belo dia tu falou isso. E assim, o que eu sei é que existem várias inspirações, né? Sim. Porque na época que eu decidi ser jornalista, o nosso principal veículo de informação era a TV. Então, a gente se informava totalmente pela TV. Então, aos finais de semana, por exemplo, a família ainda se reunia no domingo à noite para assistir o Fantástico, por exemplo, que era ali que apareciam as grandes histórias, os grandes acontecimentos, então aquilo era muito mágico, e eu me tornei muito fã da Glória Maria. E aí eu vi ela viajando pelo mundo e fazendo reportagens e conhecendo o mundo e experienciando, tendo aquelas experiências diferentes, né? E aquilo me inspirava. E eu disse, eu quero ser jornalista, talvez para isso. Também para conhecer o mundo, para ouvir histórias, para contar histórias. Na real, eu não fui conhecer o mundo. Ainda não. Daí já vamos contar essa história. Eu me tornei jornalista, não tive, né, o mesmo caminho da Glória Maria, claro. Mas eu tive muitas oportunidades incríveis de conhecer pessoas, ouvir histórias e contar histórias. Que bacana. Então, isso para mim é incrível, sabe? E eu acho que mais do que contar, eu gosto muito de ouvir. Então, eu gosto muito de ouvir o que as pessoas têm a falar, o que elas têm a contribuir, o que elas têm a compartilhar com a história delas. Isso é uma coisa que me fascina muito, assim, no jornalismo. Uhum. Que legal. Então, não teve, assim, não tens um ponto que tu diz, era baseado nessa pessoa, mas tu lembra da inspiração Lembro das inspirações. dos domingos. Eu também lembro disso, sabe? Eu também sou dessa fase. Isso Dos mesmo. domingos assistir o Fantástico. Hoje em dia, os programas jornalísticos ainda existem, mas eles não têm ainda, o mundo mudou, né? A comunicação mudou. A comunicação mudou, né? Ela divide espaço. Essa Isso. comunicação, ela divide espaço hoje com o celular. E nessa de eu ter o dispositivo da tela na minha mão, mudou totalmente, né? Com certeza. Eu tinha que estar na frente daquele dispositivo da tela, então todo mundo ficava na frente. Todo né? mundo ficava junto. Quanta coisa muda em função Sim. de um simples... muda toda uma cultura. Sim, né? E é muito interessante, porque a nossa geração, ela acompanhou essa mudança, né? Uhum. Porque quando a gente nasceu, não existia... Existiam computadores muito remotos, assim, né? Coisas muito iniciais em relação à computação.
E a gente pegou, assim, o começo disso, então, do computador de quando a gente era criança para o computador de agora, a gente pegou o aparecimento do celular, né? É. Então, é incrível, assim, a gente poder ter perceber essa transformação no mundo da tecnologia que influencia totalmente na Na comunicação, comunicação e na né? cultura desse. Na cultura e na comunicação. Porque a comunicação é sempre uma via de mão dupla, né? Sim. Um emissor, mais de um emissor, mais de um receptor, né? Sim. E através de um meio, de um veículo, que nós vamos falar isso, né? E aí alterou totalmente a forma de emitir e receber, né? Aham. É como você estava falando, antes eu precisava estar na frente daquele dispositivo da TV, junto com a minha família, para receber aquela informação que era Sim. veiculada. Né? Aham. Que bacana. E aí, eu lembro que você me falou que já estagiou direto já com jornalismo, né? Tu já estagiou Já. na TV. Já, isso, aham. No último ano da faculdade, eu comecei a fazer estágio. Foi um momento em que o estágio em jornalismo ele foi regulamentado. E aí eu comecei a estagiar. O meu primeiro estágio, na verdade, foi na Rádio Univale, por um período curto, mas foi muito interessante, apresentando o programa musical, que eu achei que não, né? Que era incrível, assim. Então, foi uma experiência muito bacana também. Lá eu conheci colegas de profissão que eu tenho contato até hoje, assim, que são incríveis. Depois eu fiz estágio no Jornal Diarinho, que foi uma escola, assim, de jornalismo diário, né? Que existe até hoje aqui em Itajaí, e ele é muito forte ainda. Ele foi se modernizando, inclusive, mas ele ainda mantém a edição impressa, o que eu acho, assim, incrível. Então, lá... Então, na época que tu estagiou, só tinha impressa. Só tinha impresso. Não, sabe que eu não me lembro se já tinha site naquela época, 2006, 2007? Eu acho que já Se tinha. tinha, era bem começo, né? Mas eu acho que tinha. Porque teve isso também, quando a gente pensa na comunicação, na transição da internet. Inclusive, eu lembro que eu fiz uma aula sobre isso. Teve a mudança da cultura também. Quando começou os primeiros portais de quem apostava na internet, ninguém achava que alguém ia entrar naquele portal, Pois então. né? Então, às vezes tinha, mas ninguém entrava. Eu não me lembro exatamente se tinha ou não. Mas a experiência jornalística lá foi maravilhosa, assim, foi incrível. Foi realmente uma escola do jornalismo diário, foi lá. Aí, e depois eu fui para a TV Panorama, daí fiz estágio lá também. Foram os 3 primeiros veículos que eu estagiei na área. Bacana. Ô, Daiana, eu te chamei aqui porque hoje qualquer um faz vídeo no Instagram, no TikTok. Eu só abro uma conta, faço um vídeo, certo? Sim. E quando a gente está falando dessa comunicação pensada de uma faculdade de jornalismo, a gente sabe que tem muita ciência por trás. Ciência da cultura, do público que eu vou escolher para receber. E eu queria que tu contasse um pouquinho dos bastidores, de como funcionava nesses teus trabalhos, o que tudo precisa ser feito para eu entregar um vídeo, para que eu entregue essa comunicação. Podemos falar um pouquinho disso? Podemos. Você se refere aos bastidores da Escolhe TV? Aí, da TV, os ó, bastidores da acho que a TV é uma boa, porque eu digo que o Instagram é um canal que tu alugou ali dentro dessa plataforma do Instagram. Sim. Só que tu precisa fazer tudo que um canal precisa, criar linha editorial, Isso mesmo. né? E aí todo mundo acha que não, que é só... Hoje eu tava vindo eu só ando de Uber. Tava vindo de Uber até aqui, ele falou, já me falaram que eu também deveria ter um Instagram e começar a postar. Qualquer um acha que é só fazer um vídeo. Sim. O que tudo envolve essa comunicação? Bom, a comunicação jornalística em si, né? O jornalismo, ele mudou muito também nos últimos anos, né? De quando eu comecei lá na TV Panorama até os últimos anos em que eu atuei aqui na NDTV em Itajaí, houve uma transformação muito grande, né? A linha editorial em si, ela segue muito os preceitos das empresas, né? A gente vê hoje, por exemplo, os veículos de comunicação se posicionando, né, politicamente ou ideologicamente. Então, e isso é engraçado porque acaba meio que até criando simpatia e empatia, né? As pessoas se identificam ou não. Então, eu não assisto determinado canal, eu gosto de determinado canal. As pessoas não avaliam muito mais pelo conteúdo e sim pelas ideologias que aquele canal ou aquele veículo de comunicação da forma como se posiciona. Isso, na verdade, sempre existiu, mas de uma forma muito mais velada. Né? Hoje é mais explícito. Antigamente era mais de bom tom, era mais neutro, né? Era um pouco mais velado, assim, né? Tanto que na faculdade de jornalismo a gente aprende que o jornalista ele tem que ser imparcial. Então, assim, a questão da imparcialidade da notícia, ela é muito discutível, digamos assim, né? Porque existem algumas maneiras de você avaliar isso, né? A imparcialidade, sim, ela talvez não seja uma não emissão de opinião, né? Você não emitir a sua opinião a respeito daquilo.
Então, assim, eu vou falar sobre um determinado assunto, vou contar um fato, vou explanar sobre um assunto, mas não vou me posicionar explicitamente sobre ele. Uhum. Mas é engraçado isso, porque na prática não é assim que funciona. Porque se você vai escrever ou vai relatar um assunto, você vai escolher a maneira como você vai abordar, você vai escolher as fontes de informação, você vai escolher as falas das pessoas que vão entrar. Então, isso isso não é imparcial, isso é parcial também. Uhum. Então, de certa forma, o jornalismo totalmente imparcial, eu não acredito que ele exista. Né? Lógico, porque ele passa por esse filtro de Ele passa olhar pelo filtro do do olhar do jornalista. Então, assim, é lógico que ele é que vai decidir qual fala ele gostou mais. Isso. Então, por mais que ele não exponha ali a opinião Isso. dele, por mais que o repórter, o jornalista não diga, eu acho que é bom, que é ruim, que está correto, que não está. Isso realmente a gente não faz, não é prática do jornalismo sério fazer isso. Mas, de alguma forma, ainda assim você está sendo parcial. Por exemplo, digamos que a gente vai fazer uma reportagem sobre um determinado fato, um acidente, né? A gente pode coletar a visão de algumas pessoas que estavam aqui, desse lado da rua, e a visão das pessoas que estavam do outro lado. Então, assim, a imparcialidade do jornalismo depende muito, né, da visão de que você expõe o fato. O jornalista né? vai ser o filtro sobre essa imparcialidade. Por isso que tem vários pontos sobre uma mesma notícia, né? Isso mesmo. E aí a questão do posicionamento, isso que mudou muito, né, nos veículos de comunicação. Antigamente existiam linhas editoriais mais veladas, em que a gente realmente seguia, né? Um veículo se posicionava da seguinte forma. Então, determinados assuntos, eles orientavam para que fossem tratados nessa linha. Mas era mais velado. Hoje é muito mais explícito, né? Então, isso também mudou na comunicação, né? Mas o que eu acho interessante é que eu sei, por exemplo, quando tu vai numa TV, tu tem lá o videomaker, tu tem lá... Tu não tinha condições de ter um aparelho na tua mão que fizesse tudo. Não, hoje... não, antigamente Mas não. mesmo tendo, eu ainda preciso de toda essa preparação. Sim, Quando eu falei para te falar um pouquinho do bastidor, queria que tu contasse um pouquinho. Quais são todas... O corre todo que era ser jornalista? Sim. Eu sei que tu trabalhou na RDTV, é isso? Na TV Panorama e na NDTV. Na que NDTV, que é a antiga Record, né? É afiliada. Então, a NDTV, como é que era para criar o jornal? Tu fazia o jornal lá? Sim, eu fazia reportagens para o jornal, para os jornais, para o principal jornal daqui, que era primeiro era Jornal do Meio-Dia, depois passou a se chamar Balanço Geral. E o nosso material, ele abastecia também os jornais de todo o estado. Também ia para o estado, então, o que vocês criavam de pauta, vocês mandavam para os outros. E o que tudo tinha que fazer? A redação? Então, uma TV maior, como é, por exemplo, a AND, ela já tem uma estrutura mais organizada, assim, digamos, né? Então, tem uma pessoa que é responsável somente pela pauta, que é a pessoa que vai estar antenada em tudo que está acontecendo e captar os assuntos que podem ter interesse jornalístico, né? Além dos fatos que estão acontecendo, o que é interessante para que entre no jornal, o que é interessante para que se desenvolva uma matéria. Então, esse é o pauteiro. Né? A pauta é uma pessoa que está sempre antenada em tudo e recebendo as sugestões dos assessores, avaliando se aquilo é interessante. E aí, o pauteiro ele vai realmente produzir aquela matéria. Ele já vai fazer contato com os entrevistados, vai levantar dados, já vai deixar meio que uma produção mesmo para o repórter. Então, o repórter vai chegar para trabalhar, ele já vai ter lá, olha, Dai, tal horário você tem que fazer essa matéria, já está marcado com os entrevistados, já estão aqui os dados que você precisa, se precisar de mais alguma coisa, né, a gente tem liberdade para pesquisar, tal. E aí o repórter, ele vai desenvolver a matéria dele a partir daquela pauta. Aí fez isso, o repórter volta, escreve a matéria, né, escreve o texto, encaixa as entrevistas conforme, né, o objetivo da pauta, e daí manda esse material para um editor de vídeo. Aí o editor de... e tem o cinegrafista, né? Claro. E tem o cinegrafista que foi junto com a repórter, que sem ele não tem como fazer matéria de TV, né? Então, o cinegrafista, ele trabalha junto com os repórteres, né? Eu sempre tive muita sorte de trabalhar com cinegrafistas que tiveram sempre muita sintonia, então a gente se entendia muito bem, a gente trocava ideias, a gente conversava muito, às vezes a gente só se olhava, já sabia, sabe? Então era muito legal, assim. Então a matéria realmente não é só do repórter, é junto com o cinegrafista, né? Que em alguns veículos eles chamam de repórter cinematográfico, né? Porque a reportagem em vídeo
só o texto não vai fazer sentido sem o vídeo, só o vídeo às vezes não faz sentido sem o texto. Então, realmente é um trabalho em conjunto para uma reportagem, né? Então, aí depois desse material, a gente levava lá para o editor de vídeo, que aí o editor pegava todo o material que foi captado, pega a nossa orientação, o roteiro, e vai montando conforme o que a gente esquematizou no roteiro. Aí, depois disso, passa por uma revisão de uma outra pessoa que tem o papel de revisar, de conferir conferir realmente assim, a matéria tá legal, a matéria cumpriu o objetivo, não cumpriu, faltou algum dado, não sabe? A pessoa que vai fazer uma Pode revisão gerar final. alguma dúvida. E isso pode trazer, em vez de esclarecer, pode trazer dúvida realmente, né? Às vezes acontece. Então, essa pessoa ela vai fazer uma revisão final e só depois disso que vai para o ar. Então, e é um ainda para ir trabalho para o ar, vai ter quem vai colocar lá no ar em qual grade, em que hora, e isso tudo tem que ser definido para saber se... Aí são outras pessoas já que estão trabalhando nessa parte, né, de programação, que vão definir aonde, qual horário, como é que vai ser a exibição da tua matéria. Eu Então, queria realmente é bem muito complexo. contar isso, porque os meus clientes acham que fazer Instagram é só fazer um postzinho. Mas quando eu tô criando, mesmo que Instagram é uma rede social, que eu tenho ali meus seguidores que escolheram, tá ali me seguindo e visualizando, a gente tem que, de certa forma, olhar tudo isso. Sim. O roteiro, a edição do vídeo, em que momento entregar ou não entregar essa você quer comunicar, né, Fabiola? Eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, né? Porque no jornalismo, as pautas, elas surgem com um propósito. Então, assim, vamos falar sobre a alta do dólar, um exemplo, né? Mas o que a gente quer falar sobre a alta do dólar? Tem que ter um objetivo, né? Então, assim, o que a gente gostaria de comunicar para as pessoas em relação a esse tema? Pode ser centenas de direcionamentos diferentes, né? E assim é com todos os assuntos. Então, assim, isso é muito importante na comunicação, né? Tanto no jornalismo, quanto na comunicação institucional também. O que você gostaria de comunicar? Qual é a mensagem que você quer que as pessoas recebam em relação a esse assunto, ao teu trabalho, ao serviço, ao teu produto, à tua empresa? Então, isso é muito importante, né? E aí, olha quanta coisa está envolvida. A redação, os vídeos, a edição. Sim. Né? Da mesma forma. Acho que ficou bem claro o que tudo envolve o estudo de um jornalista e como ele tem responsabilidade sobre aquela matéria que ele está vinculando, né? O que te fez sair do CLT e dizer assim, eu vou por mim própria? Tá. Podemos falar disso? Claro, sem dúvidas. Já fazia muito tempo que eu trabalhava em TV, e aí, quando veio a pandemia, houve uma redução de pessoal em todas as empresas, praticamente, e na empresa que eu trabalhava também. Então, assim, além de mim, vários outros profissionais foram dispensados naquela época. Já era uma... Eu já estava pensando em mudar. Mas a gente sempre fica com aquele medo, né? Ai, será? Ai, mas o CLT, mas é segurança, tem o plano de saúde, né? E a gente acaba se apegando a isso. E até o se vender, né? Que a gente falou um pouquinho disso. Apesar de tu ser comunicadora, de saber que tem propósito da comunicação. Sim. Saber que tu não vai ter todo mês se tu não conseguir captar os clientes. Lembra que tu comentou que já tinha uns freela, né? Sim. Durante o período da TV, eu e algumas amigas já tínhamos alguns trabalhos de assessoria de imprensa freelancer, que era para complementar a renda realmente. Que acabam vindo meio que espontaneamente, porque as pessoas te viam ali o tempo todo, né? Fazendo a reportagem. Sim. Né? E aí, quando tu diz assim, não, agora eu vou só por mim. Aí aconteceu de eu ser dispensada. Depois da pandemia, quando as empresas começaram a se reestruturar, eu recebi convite para voltar, mas aí eu não quis voltar para o jornalismo diário. Eu percebi, eu até brinco hoje em dia assim com as pessoas que são da TV e que saem da TV. Eu disse, gente, existe vida fora da TV. Porque a gente fica tão acostumada naquela rotina que você acaba não olhando o mundo ao seu redor. Então, quando eu saí da TV, eu comecei a perceber que haviam outras possibilidades. Então, eu comecei a investir nessas possibilidades, que aí eu inclusive depois trabalhei ainda um tempo num site de notícias, mas eu fiquei por um tempo depois também não quis mais, porque o jornalismo diário, ele é importante, ele é uma ferramenta sensacional, mas eu não queria mais falar sobre coisas que eu não tinha afinidade. Porque tem isso na carreira do jornalista, você tem que falar sobre coisas que você às vezes não quer, sobre temas, assuntos que às vezes você não tem tanta afinidade, ou tem mais dificuldade, ou você não quer falar.
Então, quando eu tive a oportunidade de desenvolver um outro trabalho em comunicação, eu disse, não, agora eu vou falar sobre o que eu gosto de falar, sobre o que eu quero falar, sobre o que eu gostaria que as pessoas recebessem da minha comunicação. E assim foi. Ah, que legal. Eu acho muito bacana. E eu acho que tem um propósito nisso. Não, agora eu já maturei, né? Eu digo que eu virei Sim. adulto, agora eu faço as escolhas. Eu quero. Com É um certeza. pouco disso É um pouco também, disso, sem né? dúvidas. E isso é É muito um legal. pouco disso. É. Porque Rola aquele medinho do tipo, agora eu vou ter que Claro. me vender, não tem jeito, não vai cair todo mês, mas ao mesmo tempo compensa, né? Saber, não, Sim. mas as escolhas vão ser minhas. Sim, com certeza. E é muito legal, assim, porque eu até estava vindo e pensando nisso, assim, a questão da comunicação, ela é fundamental em tudo, né? É. Eu vejo a comunicação como a principal ferramenta de crescimento das pessoas, em todos os sentidos, né? Então, por meio da comunicação, você aprende, por meio da comunicação, você expressa seus sentimentos, por meio da comunicação, você compartilha. A comunicação é tudo, assim. Então, ela é uma ferramenta sensacional de crescimento, Sim, né? você faz amizades, parcerias, Claro, como a com gente certeza. que, aliás, estamos num coworking e nos Aham. conhecemos num momento de empreendedorismo por meio da comunicação, Por meio da porque a gente comunicação, fala, porque a gente justamente. conversa, Aham. né? Então, eu digo que a comunicação é a ferramenta que o ser humano tem de crescimento, porque De somos crescimento. seres coletivos, Aham. né? E eu queria que tu diferenciasse um pouco os veículos que tu consegue acessibilizar esses empresários que te contratam, que Aham. quem é só um social media, como eu, só faz Isso. um papel lá de social media, não acessibiliza e nem tá focado, porque eu queria que tu diferenciasse duas coisas. Primeiro, diferenciasse o teu trabalho de uma agência de marketing e depois falasse um pouquinho desses veículos. Certo. Bom, a assessoria de imprensa, para diferenciar a assessoria de imprensa do marketing, né? Vou começar por aí. A assessoria de imprensa, ela é uma ferramenta de comunicação, então é um trabalho que a gente faz para levar para a sociedade serviços, experiências, ações, produtos que tenham valor jornalístico. Então, assim, quando a gente trabalha na TV, por exemplo, a gente vai fazer uma pauta, a gente tem que avaliar, para escolher um assunto de uma pauta, ela tem que ter um valor jornalístico. Então, o que é um valor jornalístico? É o valor que interessa a sociedade. É um tema que agregue a sociedade, que seja importante as pessoas saberem aquela informação, ou então que traga algum tipo de conhecimento a mais. Então, esse valor jornalístico, o assessor de imprensa ele tem esse olhar, né, de olhar para um profissional, seja ele de qualquer área, para uma empresa, para um projeto, para uma ação e captar ali dentro daquilo quais são os temas que têm valor jornalístico. E aí o assessor de imprensa pega esses temas e leva como sugestão de pauta para os veículos de comunicação. E o que seriam esses veículos? Os veículos de comunicação, eles são as TVs, os rádios, os jornais, as rádios, as TVs, os jornais e hoje em dia os sites, né? Porque na verdade todos os portais, dificilmente o canal de TV ou rádio que não tem o portal de notícias por conta, né, da evolução da tecnologia. Então anda ali paralelo, né? Ele tem por exemplo, o jornal, mas tem o portal de notícias que vai estar retransmitindo ali às vezes a mesma reportagem, ou reescrevendo a reportagem, ou em vídeo, depois escrita. Então, os portais, eles estão junto, né? Os veículos são realmente as empresas, né? As rádios, as TVs, os jornais, e os meios são o meio que ele vai ser transmitido, né? Por exemplo, a internet, a página, o jornal da TV que a gente está assistindo, e assim vai. Sim. E outra coisa que eu queria que tu falasse um pouquinho é de cases. Até para as pessoas entenderem um pouquinho que o trabalho da assessoria de imprensa é completamente diferente. Se alguém chegar para mim e dizer assim, Fabíola, eu tô abrindo uma loja, eu vou cuidar da logomarca dessa loja, eu vou cuidar de ter uma placa na frente, da tag que vai nos materiais, eu vou cuidar de qual é o sistema de CRM que ela vai ter para que ela cadastre as pessoas, para que ela tenha maior conversão, né? Sim, eu tô preocupada com a comunicação com o cliente, mas é uma comunicação não impactante com a sociedade. E aí, essa mesma loja vai chamar a Dayana. Como é que vai funcionar? Então, aí está uma das diferenças entre o marketing e a assessoria de imprensa, né? Porque o marketing, ele tem realmente a função de você trabalhar mais a questão da venda, né? Então, assim, o marketing, ele vai cuidar para que aquela loja, aquela marca, aquela empresa
mantenha os clientes, conquiste os clientes, venda cada vez mais para aqueles clientes, promova os seus produtos para aquele público que quer realmente comprar. E a assessoria de imprensa, não, ela vai trabalhar mais os valores. Então, digamos que a sua loja, ela seja uma loja de produtos de roupas que são confeccionadas à base de algodão orgânico. Então, ela tem um valor agregado. Então, assim, qual é o impacto ambiental que essa produção tem comparado com uma produção tradicional, por exemplo? Né? Então, assim, as tuas etiquetas, elas são de papel reciclável. Ela tem um valor social agregado, né, que o marketing até pode explorar, mas ela traz um valor social muito maior. Então, a gente... Ou, às vezes, no marketing, a gente até sugestiona, tu tem esse valor, então vamos fazer a etiqueta já de... Você deu um exemplo ótimo. Bem legal, né? A gente sugestiona, não, então se esse é teu valor, a tua etiqueta tem que ser assim. Mas eu acho que esse disseminar para grande massa do impacto disso é com o jornalista Isso mesmo. É com o assessor de imprensa. Porque aí, por meio de situações como essa, quando a gente consegue pegar um produto, um serviço, um profissional que tem um diferencial de valor social e levar para uma entrevista ou para uma reportagem, ele está lá não só contribuindo com o conhecimento dele, né, oportunizando as pessoas de conhecerem aquilo que a pessoa faz ou aquilo que ela disponibiliza, mas ela vai estar construindo a imagem dela como especialista naquela situação. Isso. Né? Então, ela vai estar transmitindo confiança com aquilo que ela vai estar passando. Então, para quem contrata uma assessoria de imprensa, eu sempre digo que a assessoria de imprensa ela é uma ferramenta de branding, porque você vai estar construindo a tua imagem por meio dessa ferramenta. Você vai estar lá dando entrevista para a TV, para um jornal, sendo referência naquele assunto. Então, as pessoas vão te olhar e, de repente, se as pessoas precisarem, estou precisando de um médico numa tal área. Mas eu vi aquele profissional dando entrevista. Eu vou procurar ele aqui para saber se eu posso ir lá. Sabe? Então, é a imagem da pessoa, é a credibilidade, né? A credibilidade aumenta, traz muito mais autoridade para esse profissional, né? Médicos, advogados que vão nesses meios falar do quanto contribuem para a sociedade, com certeza tem mais autoridade. Sim. Então, na rádio também ainda tem muita gente que... tem. Né? A gente acha, assim, teve um tempo, né, com o advento da internet, né, e as coisas acontecendo praticamente simultaneamente, até mesmo com as redes sociais, houve um tempo em que se pensava que as rádios iam terminar, iam acabar. E, na verdade, não. A rádio, ela é uma ferramenta incrível, tá? Porque ela consegue informar, em alguns momentos, as situações que estão acontecendo ali na hora, e as pessoas têm muita audiência de rádio, é muito legal. Eu conheço profissionais e são meus amigos, inclusive, que trabalham em rádio, que eles recebem, assim, um feedback dos ouvintes que é incrível. As pessoas ouvem muito rádio. Ouvem sim, ouvem sim. Isso até é que a gente estava falando de profissional, e isso me lembrou que há alguns anos atrás, quando minha avó morava comigo, ela sempre escutava uma rádio e sempre ia os médicos falar, tava uma virose, daí chamava-se um determinado médico. Isso daí ela vinha, mesmo. Aquele médico falou lá com o fulano de tal, e ela marcava, e não é só as senhorinhas, não é, todo mundo vai marcar, né? Se tu sabe que aquele radialista que sempre tu escuta, que tu confia, trouxe esse médico. Trouxe essa informação. Traz mais autoridade. Eu até separei, eu vou usar uma colinha aqui, porque eu separei alguns dados bem interessantes de uma pesquisa que eu encontrei da Opinion Box. Segundo essa pesquisa que eles fizeram, a TV ainda é uma das principais fontes de informação para 65% das pessoas que elas entrevistaram. Então, 65% das pessoas se informam ainda pela TV, né? E não pelas redes sociais, por exemplo, né? Depois vem os portais de notícias, sites e blogs, jornais online e rádio. A rádio está com 33%. Então, ainda tem muita audiência. E o que é interessante, porque assim, hoje em dia se fala muito também em fake news, né? Então, muitas das coisas que aparecem nas redes sociais, é necessário que tenha uma checagem a mais. Diferente de um tema, uma notícia que você vai lá ler no site daquela emissora.
já daquele portal, daquele blog, que já é confiável, que né? inclusive eles estão colocando como linha editorial já, vamos desmistificar essa fake news, né? Outro dia quase não assisto mais a TV aberta, mas eu lembro que eu estava assistindo algum jornal desses do meio-dia, eu estava em alguma recepção, e ele tinha só isso. E esse vídeo que viralizou na internet, verdadeiro ou falso? falso? É complicado, né? É. E aí a tendência é que isso se torne cada vez mais complicado, por isso que é importante que as pessoas tenham ciência disso e da importância de se informar por canais que sejam confiáveis e até mesmo de levar a sua marca para canais que sejam confiáveis, né? Porque com o advento, por exemplo, da inteligência artificial, as fake news com certeza vão aumentar cada vez mais. Fica muito mais fácil criar uma fake news, né? Filmar ficou fácil, fica fácil criar uma fake news. E aí a fake news sempre tem uma intenção por trás, né? Quer ver quando é época de eleição, é a hora que a gente vê que é difícil filtrar. Então, acaba que as fontes oficiais, que são essas TVs, essas rádios, realmente são onde eu, enquanto consumidora dessa informação, me sinto mais segura. Com certeza. Porque eu sei que tá passando por todo esse filtro, né? E tu tem um canal aberto junto a todas essas pessoas que estão lá, né? Ter um assessor de imprensa é ter o canal aberto para estar levando isso como pauta. Levando. E esse é o papel do assessor de imprensa, né? Perceber quais são os valores, os temas, valores jornalísticos que aquela empresa ou aquele profissional tem e sugerir isso como fonte de informação, né? Por quê? Porque além de estar levando uma boa informação, ainda assim você vai estar construindo a tua imagem. Esses tempos atrás, não me lembro mais quem foi a pessoa, disse, mas eu passei por uma situação ruim nas redes sociais, eu não quero mais fazer conteúdo para as redes sociais. Aí eu fiz a seguinte reflexão, assim, olha, profissionalmente é importante que se tenha, né, a sua produção de conteúdo para as redes sociais, porque, na verdade, você também é responsável pelo que está sendo disseminado, né? Então, a gente precisa de pessoas que disseminem coisas boas. Sim. Que tragam bons assuntos, que tragam bons temas, que tragam coisas boas, né? Para a gente poder combater, digamos assim, o que é ruim com um conteúdo bom. Porque tem muita gente criando conteúdo só com a intenção de vender. E eu me enquadro nisso, porque eu ajudo as pessoas a criar esse conteúdo. Sim. E isso me lembrou uma cliente minha, que ela fez questão de fazer um vídeo para desmistificar um outro vídeo que tá viralizado, né? Então, ela trabalha com previdenciário, que é aquela coisa de planejamento previdenciário. E aí alguém fez lá uma conta da mulher de 42 anos que nunca contribuiu, pode se aposentar no teto? Ela, não, eu tenho que explicar melhor, porque isso aí é uma fake news. Aí a gente criou um post só desmistificando esse post, porque todo mundo, os clientes dela mandavam para ela, isso é verdade, isso é verdade. Isso aí. Né? Então, e ela é uma dessas que ela quer fazer a rede porque ela quer justamente trazer a verdade para dentro da rede dela. Ela falou, eu não tô muito preocupada com o resultado, mas eu quero trazer a verdade para dentro da minha rede. Quem entrar ali sabe que é um conteúdo de confiança, que é um conteúdo de confiança. E aí, esse assunto, por exemplo, seria uma excelente pauta. Que o assessor de imprensa poderia levar, né, para uma TV, para um jornal, para uma rádio, para ela dar uma entrevista, realmente desmistificar, porque não são todas as pessoas que têm acesso à rede dela, às vezes nunca ouviram falar, não conhecem, né, as pessoas estão só lá com o vídeo fake, né, ou com o vídeo, uma informação pela metade. Isso. Então, assim, ela vai trazer uma informação completa, ela estando, por meio da assessoria de imprensa, dando uma entrevista, fazendo uma reportagem, tendo essa possibilidade, ela vai abranger muito mais pessoas, né? Além de ela se divulgar para muito mais gente, ela acaba trazendo mais autoridade para a marca dela, porque ela que desmistificou aquele vídeo que todo mundo estava viralizando. Sim. Né? Então, eu acho isso importante. E outra coisa que eu acho diferencial, eu queria que tu contasse, tu falou de uma cafeteria, uma ação, né? Quando a gente fala de marketing, a gente fala, vamos fazer ações para vender, para que aquela pessoa olhe e fale, que legal, eu vou lá visitar aquela cafeteria. Então, a gente faz a ação, mas amplificar a divulgação dessa ação é o assessor de imprensa. Com certeza. Porque eu só crio a ação, falo o que tem que fazer, dou as métricas de quantas pessoas tem que entregar aquela ação, e quem vai amplificar a ação é o assessor de imprensa. Então, conta um pouquinho lá da cafeteria, que tinha todo um conceito diferente. Isso, no ano passado, eu fiz um trabalho de assessoria de imprensa para uma cafeteria que abriu em Balneário Camboriú. E foi muito legal, assim, porque era uma cafeteria que já tinha uma tradição muito grande
em Bombinhas, e eles estavam expandindo essa segunda unidade para Balneário Camboriú. E ela tinha um conceito diferenciado, não só pela história do casal empreendedor, que era muito legal, assim como eles começaram com uma salinha fazendo pão, e foram ampliando, e foram se aperfeiçoando, foi muito legal, a história deles era muito inspiradora, e o produto final que eles entregavam também é muito diferenciado. É toda uma produção artesanal, sem conservantes, realmente artesanal. As caldas de frutas são feitas com as frutas, eles fazem. São receitas que ela mesma desenvolveu, algumas coisas. Então, é muito bacana, assim, ela tinha um diferencial muito grande. Então, quando foi para abrir essa cafeteria em Balneário Camboriú, existia toda a ação de marketing que já estava sendo feita, né, pelos profissionais de marketing, e eles me contataram para fazer assessoria de imprensa. E a gente teve um resultado muito bacana, porque acabou engajando os veículos de comunicação e os próprios jornalistas de uma forma muito interessante, assim, né? Além, claro, de fazer o contato, né? A gente chama de release, que é o texto que a gente manda para os jornalistas, né? Oferecendo aquela pauta. Além de a gente ter publicações, muitas publicações do texto que a gente escreveu, a gente foi pessoalmente visitar cada um dos jornalistas, levou um bolinho que ela fez, uma torta, uma das receitas dela, que é exclusiva dela. A gente levou a torta, fez o convite para ir no dia da inauguração. E muitos foram no dia, depois foram em outros momentos também para conhecer, porque realmente a gente conseguiu envolver eles e mostrar o valor que aquilo tinha. Uhum. Então, assim, apesar de não ser... Sem contar na quantidade, eu fico imaginando a quantidade de mídia espontânea, para diferenciar. Mídia espontânea, isso Na mesmo. Na minha assessoria, que né, de marketing e de planejamento, eu vou colocar entregar bolinhos para pessoas chaves. Uhum. Agora uma assessora de imprensa indo lá, isso já vai gerar na hora um stories, Sim. com os dois se marcando, Isso mesmo. né? Além dos stories, quando essa pessoa estiver de novo na frente da TV, vai lembrar. Nossa, estou comendo bolinho. Sim. Ai, hoje estou feliz porque tô docinho, né? Não, gerou bastante resultado, Então, assim. e muitas cafeterias abrem dizendo assim, conte a sua história, porque todo mundo tem uma história de receita, né? Sim. Mas só contar a história escrita lá, como comunicação visual, não vai amplificar como levar essa história através de um assessor de imprensa. Então, eu acho que para mim é esse o pulo da diferença, sim, né? E que sim, gera muito mais impacto, principalmente num lançamento, e não só em lançamento. De vez em quando deve ser feito isso como branding, porque as pessoas são facilmente esquecidas. Sim, né? Esquece muito rapidamente, né? Então eu gostei muito, porque eu falei, eu imagino que essa ação deu muito certo. E o que é interessante, porque assim, uma cafeteria, qual é o valor jornalístico e social que ela traz? As pessoas podem pensar, né? Que foi o que a gente falou, não, a pauta ela tem um valor, a gente tem que avaliar, né, a questão do valor jornalístico, que é interessante para a sociedade ou não. Mas por trás disso existe uma história de empreendedorismo muito grande. E de inspiração, de receita, isso, né? Então, isso já quero chamar eles aqui para contar a história deles. Então, isso também acaba se tornando uma pauta jornalística. Porque hoje, principalmente, a gente se inspira muito nas outras pessoas. Sempre foi assim, né? Eu me inspirava na Glória Maria. Né? Então, assim, a gente se inspira nas outras pessoas. Então, a gente olha para aquilo que a pessoa está fazendo e está construindo e diz, nossa, eu acho que eu também posso construir, fazer, eu posso ou fazer. eu posso seguir aquele meu sonho, que não era uma receita, mas era algo que eu fazia. Justamente. Né? Então, além dos valores de exclusividade do produto, que era super diferenciado, e do conceito do local, tinha essa história de empreendedorismo que também era bem interessante e realmente inspirava, né, as pessoas. E se tu for pensar do ponto de vista de cafeteria, uma cafeteria que abriu no shopping, tinha um monte de gente passando ali, ela deve pensar assim, eu já vou ter um público aqui, tá tudo certo. Tá tudo né? bem. Só que ela vai ser só mais uma cafeteria que abriu no shopping. Por mais que eu faça toda uma comunicação visual diferenciada, crie lá plotters com essa história escrita na parede, né? Um storytelling bem legal, é só mais uma cafeteria no shopping. Agora, a cafeteria do shopping que passou por essa ação. Isso mesmo. De repente a pessoa passa lá e diz, olha, é a cafeteria que eu vi lá no site, que eu vi no jornal, que eu vi na TV, né? Olha, é o nome da cafeteria que eu ouvi na rádio. Né? Então tem um valor diferente. Tem um valor diferente. Agregados. Com certeza. Tem mais algum case que tu lembra? Parecido com esse da
da cafeteria, não sei se tem algum, mas já aconteceu de eu ir em empresas, assim. Eu lembro de uma empresária, uma vez que eu conheci, que ela tinha um negócio sem glúten, sem lactose. E além de ela ter um negócio sem glúten, sem lactose, que aí ela contou como é que era a fábrica dela, que o dela era real, diferente dos concorrentes, que ela estava preocupada com o preço, que ela estava numa situação, assim, que tinha que ou subir a empresa ou diminuir. Ela tinha todo um lixo zero, né? E ela contava aquilo só no Instagram dela, aquilo só ali naquele Instagram dela, só ela e os funcionários dela sabem. Mais ninguém. Então, tem várias histórias assim, né? Eu vou usar o Gaia Coworking, que é onde a gente está gravando, né? No ano passado eu fiz algumas ações pontuais com o Gaia, de assessoria de imprensa, e o Gaia Coworking, ele tem uma fonte infinita de sugestões e pautas jornalísticas aqui dentro. Não só pela tendência que os coworkings estão se mostrando, né, depois da pandemia, mas por tudo que ele oferece, né, ele tem muitas histórias empreendedoras aqui, as meninas têm ações ambientais, elas ganharam inclusive um selo ambiental, elas apoiam o esporte, é muito legal, assim, além do que promovem networking, promovem conexões. Então, no mundo de hoje, onde o networking, o sucesso depende muito do networking e das conexões, o coworking ele tem um papel fundamental. E aí a gente fez algumas ações no ano passado, né, com o Gaia, e as meninas foram dar entrevista na rádio, a gente teve algumas publicações em portais de notícias também, trazendo alguns desses temas que têm relevância. Não só, economia ou empreendedorismo ou meio ambiente, mas também na questão de comportamento pessoal. Sim. Né? Porque o coworking, ele é um local de trabalho compartilhado. Né? E muita gente busca o coworking porque já não aguenta mais ficar no home office. Então, assim, é muita coisa legal que tem para mostrar. Então, a gente conseguiu várias publicações, assim, o ano passado, nessas ações pontuais, trazendo esses temas que agregam. E aí, o que acontece? As pessoas olham e se identificam com aquilo. Existe uma possibilidade de fazer diferente, existe uma possibilidade de trabalhar diferente. Realmente, eu estou me sentindo sufocada em casa, vou buscar uma outra forma de trabalhar, que não seja, né? Porque muitas empresas não têm mais o escritório fixo. E tem tudo isso, assim, e é muito legal, teve um resultado bem interessante. Achei assim. bem bom esse exemplo, porque eu conheço elas como sendo cliente aqui do coworking, né? E eu sei que bem bom esse exemplo, porque eu sei que elas fazem muito de coração delas, né? Elas abriram um coworking com esse propósito de impactar, de conectar. Então, elas fazem Isso muito na preocupação com o cliente, que aí o marketing vai divulgar isso no Instagram e tal. Mas isso pode ser ampliado para a sociedade. Com certeza. Né? Então, só um assessor de imprensa que vai ampliar isso para a sociedade. Isso vai trazer mídia espontânea, vai trazer cliente espontâneo, que custaria muito caro se elas ficassem só fazendo os vídeos. Um depoimento da Nayara. A Nayara foi dar uma entrevista na rádio. Por um programa da Rádio Clube, que foi um programa de manhã, o Jornal da Manhã, que é bem cedinho, 7h pouco da manhã, e ela foi lá justamente falar sobre essa questão do novo comportamento, né, das pessoas em relação ao coworking, aos espaços de trabalho e tal. E dessa entrevista, se eu não me engano, foram 1 ou 2 pessoas que procuraram e que acabaram fechando, que viraram clientes. E foi um depoimento que ela me retornou depois, justamente por conta da entrevista. Então, foi muito bacana. Elas têm um case de sucesso, assim, e o coworking tem um limite, né? Então, elas não podem fazer muito porque tem um limite. Mas tem isso um limite espacial, né? Um limite espacial. Mas é sobre isso. Eu acho que tem muita empresa fazendo muito pela sociedade e não divulgando isso. Isso mesmo. E só tendo um assessor de imprensa, não é colocando nas redes sociais que vai chegar lá no jornalista que precisa transformar isso em pauta. Sim. O Elo é um assessor de imprensa. É um assessor de imprensa, né? que tem E ele vai ter que possibilidade. Primeiro, e você falou uma coisa muito interessante, e eu queria que tu explicasse, vamos ver, acho que a gente tem ainda uns minutinhos. Escutei toda essa tua conversa, como é que começa tudo isso? Eu quero te contratar, Daiana, como é que começa? Como começa, então, Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, me chamar para conversar. Mas o que tu faz de primeiro passo? O primeiro passo, a gente vai até a empresa ou conversa com o profissional e identifica quais são realmente os pontos em potencial que a gente pode trabalhar com esse valor jornalístico com a imprensa.
Para Então, depois esse é o tu primeiro saber para passo. onde, quais programas que tu vai encaminhar. Aham, isso mesmo. Então, a gente vai identificar o que pode ser trabalhado, o que é interessante mostrar, quais são, de repente, os veículos ou os canais que mais teriam interesse naquele assunto, né? Por exemplo, se for uma questão ambiental, pode ser para todo mundo, mas a gente pode buscar um programa específico de meio ambiente que se interesse em divulgar aquela ação. Se for uma ação esportiva, talvez um quadro do esporte, né? Ou um jornal esportivo que se interessa em cobrir aquilo. Então, a gente identifica isso e vai direcionando conforme tenha mais afinidade. As entidades e ONGs precisam muito de assessor de Com empresa, certeza, né? sem Porque dúvida. eles precisam angariar recursos, né? Muito Então, mesmo. se você tem uma entidade, uma ONG, lembre-se que você precisa do trabalho. De um assessor de imprensa. E não de um Isso marketing. mesmo. Não adianta colocar no Instagram, porque tem ONG para tudo quanto é lado. E o Instagram, ele é limitado nesse sentido né, de chegar até o veículo de imprensa, porque o jornal não está, a empresa jornalística não está seguindo todo mundo. Então, pode ser que em algum momento até chegue pelo Instagram. Mas é muito mais difícil, né? É muito complicado, porque são muitas entidades, muitas ONGs, muitas empresas e muitas ideias voando por aí. Então, a gente realmente pega e direciona já certinho para cada lugar. Eu adorei essa conversa. Eu acho que a gente deixou bem claro a diferença de uma assessoria de imprensa para simplesmente uma agência de marketing e também para o que é um Instagram, né? E para finalizar, porque eu gosto de finalizar, por que as pessoas devem investir por que o empresário deve investir aí? Vamos dizer, aquele escritório de advocacia que ele já tem a clientela, por que mesmo assim ele deve investir num assessor de imprensa? Bom, investir em assessoria de imprensa realmente é um investimento, né? Porque você vai estar se promovendo e não só se promovendo comercialmente, né? A assessoria de imprensa ela vai promover a tua imagem. Então, ela vai te dar a possibilidade de mostrar a tua especialidade, a tua autoridade, realmente é a tua imagem como profissional. Então, isso é muito legal, assim, porque você vai poder mostrar coisas não comerciais. Você vai poder estar compartilhando conhecimento, você vai poder estar auxiliando as pessoas muito além de um contrato comercial. Então, tudo isso faz parte da construção da imagem daquele profissional, daquela empresa. Os escritórios de advocacia, por exemplo, orientação jurídica, claro, a gente sabe que é o horário, né? O profissional, ele faz uma orientação mediante um honorário, né? Porque a pessoa está lá preparada e é o trabalho dela. Mas existem formas dela estar auxiliando a sociedade de uma maneira com conteúdo mais simples, mas ainda assim contribuindo e aparecendo. E trazendo, né? autoridade para aquela marca, isso não mesmo. sendo só mais um advogado. Né? Isso mesmo. Que legal, muito obrigada. Os contatos da Daiana vão ficar aqui junto nesse vídeo, né? Vai ter o Instagram dela também, para quem quiser seguir, sigam a Daiana. Daiana gosta de trilha, gosto. Tem toda uma vibe que eu gosto também. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Quer deixar mais algum recado, alguma coisa que a gente esqueceu? Não, eu acho que a gente conversou bastante, assim, sobre comunicação, né? E eu sempre faço uma brincadeira, que até na nossa conversa prévia eu falei, né? Quem não é visto não é lembrado. Não adianta, gente. Quem não é visto não é lembrado. Então, assim, o Instagram, as redes sociais, o site, tem visibilidade? Tem, mas é limitado. Então, quanto mais você puder ser visto e notado, mais resultados você vai ter. E nós estamos aqui para isso. Com certeza, para ajudar nisso, né? Obrigada, Daiana. Muito obrigada pelo convite, foi muito bom. Tudo de bom. Obrigada, pessoal, que nos assistiu até agora. E se você tem algum especialista de alguma área que você acha importante trazer para esse podcast, deixa aqui nos comentários que eu vou entrar em contato com essa pessoa para a gente conversar. Daí, para finalizar, eu quero te dar um presentinho, que é da Clínica List Medicina Saudável. A Clínica List fica lá no Sky Business Center, em Balneário Camboriú. É uma clínica de nutrologia, e a doutora Larissa Reinaldo, ela trabalha com diversos tratamentos, entre eles o tratamento de emagrecimento, e junto na clínica ela tem a criolipólise, que é aquele congelamento das células de gorduras localizadas, né? Então, ali dentro tem uns mimosinhos para você, e isso que eu acho legal, porque ela é medicina saudável e é medicina e estética junto. Então, é a beleza, mas uma beleza com saúde. Com certeza. Muito obrigada, muito obrigada. Agradeço.